pro live. Uhum. É isso, né? Pessoal, boa tarde. Me mandem um ok se vocês estiverem ouvindo bem, se tiver a imagem aparecendo bem para vocês. Tá tudo tranquilo, tudo certo? Mandem um ok aí, pessoal, por favor. Ok, ok, todo mundo me ouvindo? Tudo certo? Beleza. Ok, áudio e vídeo ótimo, show de bola. Obrigado, gente. Pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui o nosso primeiro Meetup de 2021. E a gente tem um evento bem bacana para trazer para vocês aqui. É um negócio bem interessante, bem legal. E a gente espera conseguir trazer mais conteúdos desse tipo para vocês no futuro, né? Esse está sendo um piloto, né? Então a gente está ajeitando várias coisas ainda, porque nós acabamos de assumir a liderança do capítulo Brasília, da OWASP. Então, eu vou apresentar aqui o pessoal. Tá? Eu estou com o Luiz e com o Augusto aqui na live comigo. Tá? O Luiz e o Augusto, eles trabalharam comigo um bom tempo, são colegas e amigos, e eles toparam aí o desafio de liderar o capítulo junto, né? Nós três ali tomamos essa rédea, e a ideia é a gente conseguir trazer projetos que estão na nossa cabeça para aproveitar esse espaço e conseguir compartilhar com vocês informações e conhecimento, né, e experiências na medida do possível, beleza? Eu espero que vocês gostem, tá? Esse é um piloto, mas se tudo der certo, se vocês derem um feedback bacana, a ideia é que a gente consiga trazer mais conteúdos desse tipo, buscar mais pessoas e mais experiências boas para trocar ao longo desse ano e dos próximos anos aí, quem sabe, tá? A gente tem alguns planejamentos ainda para o ano de 2021, né? Eventos desse tipo, né? Então, eu peço que vocês fiquem aí, né, sempre ligados aí nas redes sociais, que a gente sempre vai mandar os anúncios aí dos eventos mais especiais, além dos eventos, né, mais comuns também que a gente pretende fazer. Mas sem dúvida esse evento é um evento bacana, especial, porque não é sempre que a gente consegue, né, uma oportunidade de trazer uma pessoa de fora, uma pessoa especial que tem uma experiência, um profissionalismo para passar. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos, né, principalmente o pessoal que está começando na carreira de segurança, ou TI em geral, né, também eu acho que qualquer profissional de TI consegue tirar algum aprendizado, algum proveito de um cara como esse, de um cara de um gabarito desse que está aí na área já faz bastante tempo e tem uma relevância já muito grande dentro da área de segurança. Então, é, a ideia nossa é sempre estar trazendo esses conteúdos para vocês e a gente espera que vocês gostem. Por favor, deem feedback aí e digam o que pode melhorar, o que não pode, tá? Então, vou deixar o Augusto falar um pouquinho dele, rapidinho, e depois eu vou pedir para o Luiz se apresentar também rapidamente. Fala, Augusto. É, só um minutinho, o Augusto, o pessoal está falando que está sem áudio com você aí. Eu vou ter que dar uma olhada aqui o que está. O pessoal está falando que está sem áudio aqui, só um minutinho. Não, eu estou te ouvindo, o pessoal na live que não está te ouvindo. Deixa eu dar uma olhadinha, só um minuto, só um segundinho.
Deixa eu dar uma olhada aqui. Tenta falar agora aí para ver se o pessoal acha se o pessoal consegue ver se está com áudio. Dá um feedback aí, pessoal. Estão conseguindo ouvir o Augusto? Alô, teste. Fala aí, Augusto, alguma coisa. Ainda tá mudo? Caramba. Deixa só um minuto, pessoal, porque provavelmente isso daí deve dar alguma coisa também no áudio do John. Só um segundinho. Não deve estar chegando o áudio para ele. Talvez o meu OBS não esteja captando o áudio de vocês. John, do you have some insights on how can I pass your audio and Jose Augusto audio into the stream? I don't think I'm able to do that. Yeah. Mhm. Yeah. Yeah. Okay. Mhm. Okay. Properties. I can see the. Let me see if I. Let me see. Just a minute. Oh, I guess now. They can hear you. José, Augusto, fala alguma coisa, por favor. Sim. Agora, pessoal, será que está me ouvindo lá? Vamos ver aqui. I guess this is it. Just a minute. Vocês estão me ouvindo também, pessoal? Estão ouvindo o Augusto? Voltou, né? Ah, beleza. Então, acho que era isso. I just needed to set the device to capture the desktop audio. I didn't do that. Thank you, John. Happy to help. So, back. Augusto, repete aí rapidinho. Vou introduzir novamente, dessa vez mais breve, só para não tomar muito tempo da entrevista. Isso, obrigado. Meu nome é José Augusto, estou aí junto com o Ulisses e com o Luiz nessa nova coordenação. Temos muitas coisas planejadas para esse novo ano, mesmo com a pandemia, não iremos parar. Tanto eu, quanto o Luiz, quanto o Ulisses, temos aí já alguns anos, né, uns bons anos aí de experiência, claro, 2 mais anos ainda, mas vamos trabalhar ainda mais para melhor levar um conteúdo atualizado e um conteúdo que agregue realmente valor para vocês empregarem nas suas empresas, nas suas vidas profissionais e no alavancamento profissional de todos, tá? Podem contar com a gente, se inscrevam no grupo e se mantenham atualizados. Luiz? Tá no mudo, Luiz. Aí, pronto. Perfeito. Agora, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos. A gente está iniciando aqui, nesse primeiro evento, no caso, a nova liderança ali do capítulo OWASP. Agradeço a todos a confiança. Mesmo sendo um piloto, a gente agradece também ao John, né, que ele de pronto aceitou, mesmo tendo as suas responsabilidades e tarefas de agendado, ele encontrou um espaço para, no caso, para nos dar essa força. Com o tempo a gente vai evoluindo, a gente está pensando em outros formatos também, no caso além desse, né? E como o Ulisses falou, no caso a gente trabalha na área de segurança pela informação, Red Team, na parte de cada um com a sua especialidade. A minha parte mais é de análise de ameaça. Agora, pouco tempo eu mudei um pouco o foco da área, agora mais voltado na parte de segurança cibernética, voltado a sistema, no caso espaciais. A gente está, no caso, com uma outra pegada agora. A gente quer contribuir, no caso com todos, e a gente está, no caso, aberto a sugestões,
até no caso do apoio pela comunidade, porque a gente não faz para a gente isso, a gente faz para a comunidade. A gente quer que, no caso, que dê certo e aconteça. Aqui, muito com espírito de colaboração e voluntariado. Obrigado, Luiz. Show de bola, show de bola. Então, pessoal, vamos lá, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então, a gente trouxe aqui para vocês hoje um convidado bastante especial. O nome dele é John Hammond. Ele trabalha numa empresa chamada Hunters Labs. Ele é threat hunter, né? Caçador de ameaças, né? Então, ele analisa malwares, ataques e todo tipo de ameaça cibernética que a gente encontra por aí no dia a dia. Então, ele produz conteúdos muito relevantes para a comunidade, não só partindo do trabalho dele, mas também a partir das mídias sociais dele. Ele tem um canal no YouTube que é muito conhecido, né? O canal do YouTube John Hammond, se você colocar lá na busca do YouTube vai vir já. Tem mais de 100 mil inscritos e ele é um grande fã de CTF, joga bastante CTF, ele organiza muito CTF, inclusive na próxima sexta-feira e durante todo o final de semana, né? Se eu não me engano, dias 12, 13 e 14, isso. Dias 12, 13 e 14 vai estar acontecendo um evento muito famoso chamado NahamCon. É uma conferência de segurança cibernética que vai estar sendo organizada pelo NahamSec, que é um cara muito influente na área de bug bounty. Ele trabalha na área de educação da HackerOne e eles estão juntos, né? O John e ele, mais um monte de outras pessoas bacanas nessa área. E eles vão fazer um CTF durante o próximo final de semana. E esse CTF vai ser bem interessante, bem legal. Eu peço que vocês participem aí, deem um apoio. E é sempre bom para aprender um pouco, né? Então, vamos lá. Vou passar aqui agora. John, you're on. Welcome. Hi, everyone. Thanks so much for having me with you. So, deixa eu explicar para vocês como que vai acontecer. Ele agradeceu, né, a presença, ele agradeceu pelo convite. E o que vai acontecer é que a gente vai fazer algumas perguntas para ele, vai ser uma entrevista, né? O pessoal que aproveitar e quer entrar na área, quer se aprimorar, quer se aprofundar, podem fazer perguntas para ele. A gente já tem algumas perguntas aqui que nós mesmos bolamos e algumas que a gente pegou das redes sociais, tá? Então, elas estão todas misturadas aqui, a gente vai perguntando para ele aqui ao longo do caminho. E se vocês quiserem perguntar coisas para ele aqui durante a live mesmo, pode mandar no chat da live e o Augusto e o Luiz eles vão estar ali monitorando, dando uma olhada nas perguntas e coletando essas perguntas, passando para mim, né, para que eu consiga perguntar para ele. E o que vai acontecer é que eu vou fazer a pergunta para vocês, né, para vocês saberem que eu estou perguntando para ele. Vou perguntar para ele em inglês, ele vai responder e eu vou traduzir para vocês novamente, tá? Então, pode ser um pouquinho ali no início, um pouquinho lento, né, para poder fazer as traduções, só que acho que vai ser uma oportunidade boa, né? Ele tem bastante conteúdo aí para compartilhar com vocês, beleza? E vamos lá. So, John, first question for you is one that I found really interesting. Who really is John Hammond? Regarding professionally, personally, and hacking mostly. So, o que eu perguntei para ele é quem realmente é John Hammond, o que ele faz profissionalmente, o que ele faz na vida pessoal dele relacionada a hacking, né? Então, quem é John Hammond? Vou pedir para ele se apresentar, para ele se introduzir para a gente. John, please. Okay. Hi. Hello. Yes. My name is John Hammond. From the introduction earlier, you know that I have a YouTube channel. That's what I like to do as a passion, as a side project, as a labor of love. For my day job, I work as a threat ops analyst for Huntress, and that's for malware analysis and kind of reverse engineering lots of bad actors or threat actors and how they compromise and maintain persistence in a target computer. But honestly, all of it is just a real passion and something that I really enjoy. So I try to be curious and inquisitive, and I try to be a lifelong learner.
So that's really the driving force that keeps me wanting to be on the keyboard and keep practicing and learning more and more. So we actually you answered a lot of questions just with that sentences, but that's okay. Sorry, whoops. No problem. So, que ele falou, né? Eu perguntei quem era o John Hammond e ele disse que ele, o side project dele, né? O projeto pessoal que ele possui é o canal do YouTube, onde ele produz o conteúdo dele relacionado a hacking, CTF, análise de malware e outros tantos conteúdos aí que vocês podem ver no canal dele. É uma paixão que ele tem, né? Ele trabalha profissionalmente como um operador de caça de ameaças, né? Um threat hunter, na empresa chamada Hunters Labs. Então, o que acontece é que ele disse que, na verdade, todos esses projetos que ele tem, incluindo o trabalho dele, não passam de uma grande paixão, né? Porque é realmente o que ele gosta de fazer, o que ele acha que o que ele se interessa mais, é o que ele tem mais paixão, e isso é realmente o que faz ele querer continuar aprendendo. Ele diz que ele é um eterno estudante, né? Então, um lifelong learner, é um eterno estudante, então ele não para de aprender, ele está sempre ali no computador dele tentando aprender mais e mais sobre essa área, sobre a parte de threat hunting, análise de malware, e isso é o que realmente faz ele levantar da cama todo dia de manhã e querer trabalhar e querer fazer os projetos dele, porque ele realmente achou essa paixão dele, né? E é o que grande parte de nós que trabalhamos com essa área sente também. Eu, pelo menos pessoalmente, eu compartilho muito das opiniões dele. So I just answered the question and I said that I can relate with what you said because it's a passion for me as well, and I get it. I just get it. Absolutely. Eu sei o que você sente quando fala o que você fala. Pessoal, então vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas para ele agora, algumas perguntas mais diretas, né? Então ele vai fazer algumas perguntas, algumas respostas um pouco mais curtas, né? Para que eu consiga traduzir para vocês de uma forma um pouco mais dinâmica. So John, always when possible, if you can answer the questions with a little bit of pauses, so I can translate the questions, the answers to the audience with a little bit more dynamism. It would be great. So I can, so people don't be waiting for the answer until you finish the answer. So thank you for that. And as the second question, what was your formation track? So, então, o que eu perguntei para ele é qual é a sua trilha de formação, né? O que você se formou dentro do seu ciclo de aprendizado até você chegar onde você está. So, until you get where you're at today, what was your formation track? What did you study? Did you do something special in high school or in graduate school or undergrad? Please share with us how was your whole experience as a beginner back in the day. Sure. So when I was, I think, 9 years old, I told my dad that I wanted to have a website. And he had explained you have to learn HTML, or like the language, the markup language of the internet. So he helped me learn some of that. And then I said, like, if I want to have a website, I want to have a server. I want to put it on the internet. So he introduced me to Linux, and that really kind of opened the floodgates, and that started the ball in motion. Nice. So let me just rephrase that to the audience. Então, o que ele começou a dizer foi que tudo começou quando ele tinha 9 anos de idade e ele falou para o pai dele que ele queria ter um site. Então, o pai dele comprou a briga, disse que para ele ter um site, ele teria que ter um servidor, né, para hospedar esse site na internet. E ele
na verdade ele queria conseguir gerenciar esse site nesse servidor, e o pai dele conseguiu introduzir Linux para ele, né, dentro do servidor, e isso foi o que realmente abriu as portas para ele, né, para todo o aprendizado dele que viria aí pela frente. Show. So John, go on. So that kind of opened the door, right? Once I had kind of gotten familiar with, hey, this whole world of Linux, and a lot of times every kid kind of wants to grow up and like says, oh, I want to make video games, or oh, I want to be a hacker, or any of those things. And I found a lot of resources online that said, well, if you want to be a hacker, you need to know how to program. So they said, hey, learn the Python programming language, understand C and C++, and how these programs can all be created and put together. And that kind of started me on the path more for the development and creation and building things for just software development before it got into security. Ok. So, o que ele disse é que a partir daí ele começou a encontrar muitos recursos online, muitas coisas online para ele aprender Linux, né? E aí ele viu que tinha uns lugares específicos que diziam que para que ele conseguisse entrar nessa área de computação, de segurança, de hacking, ele teria que saber programar, né? Então, o lugar dizia para ele que ele deveria aprender que ele deveria aprender Python, né? E aí ele começou a ver que ele deveria aprender Python, que ele deveria entender como que funciona C e C++, certo? Para que você realmente tivesse ali um entendimento um pouco maior dessa parte de computação, né? Mas essa parte, na verdade, levou ele um pouquinho mais para o lado de desenvolvimento do que da parte de segurança propriamente dita. Então, ele ainda não tinha chegado ainda na parte de segurança. So, John? So that got me started, I think, in wanting to create things and build things in software and other projects. It wasn't until I got into the United States military. I went to the Coast Guard Academy, which is like a school and a college and an undergraduate with a little bit more of a military flair to it. Mm-hmm. And they don't care as much. Oh, cool, you can make these things, you can build these things, but they want to know, is it safe? Is it secure? Can we give this to a lot of people and trust that it'll protect their data? So it changed my mindset from, hey, not only can you make things, but can you break things? And I had a lot of fun with that. But it introduced me to capture the flag. It introduced me to different vulnerabilities and CVEs and exploits, and that was really, I guess, what spun my understanding of the world and put it in a new light. So. That's great. I didn't know that. Yep. That's great. Pessoal, então o que ele disse aqui é que o que na verdade começou realmente iniciou ali a parte de segurança dele foi quando ele entrou para a área militar, né? Então ele entrou para a área de Coast Guard, né, da guarda costeira. Ele tinha uma escola lá dentro que era uma escola conjunta, né? Então era um pouco de ensino médio, um pouco de faculdade ali. Então era meio que um mix de aprendizado. Tinha ali uma parte militar, né? E como ele tinha esses conhecimentos, né, da parte de TI, né, de desenvolvimento ali de computadores, né, de Linux, ele começou a fazer alguns projetos com eles e eles, na verdade, não se importavam muito que você conseguia fazer ou como você conseguia fazer, mas eles se importavam muito de saber se aquilo ali que você estava projetando era seguro, né? Então, eles davam muita importância para isso. Então, foi ali que ele começou a realmente conhecer a área de segurança. Ele começou a entender o que era CTF, o que era a parte de exploits, de CVEs, né? Então, todo esse mundo se abriu para ele naquele momento e ele começou a se interessar sobre aquilo ali. Isso bacana, muito, muito, muito interessante, né? So,
From there, you had some other steps in your career. Yeah. Yeah. So, throughout that story, I've had my YouTube channel kind of growing alongside me as like Mm-hmm. a little flower I've been trying to water and watch it grow. Um, but you can see like the cutoff in my life where it was like programming tutorials and videos on how to write software to capture the flag and going to security conferences and learning more and more about exploits and vulnerabilities and that Nice. infosec end of it. So That's that I great. think is neat. Um, but I had learned a lot of that security at my college or my school, like I mentioned, but I didn't graduate. I didn't commission. I didn't grab a degree or the receipt right that hey validates and says you have an education. Mm-hmm. So I will offer that if there's anyone that's questioning themselves, like, oh, hey, do I have to go to school? Do I have to have this degree? Like, no, you totally don't. Just if you can learn as much as you can and show and demonstrate that, it'll still set you up for on a great path. That's great. That's absolutely a valid thought, and I completely agree with you. Um, there is no paper that can really tell people what you know and what you're capable of, right? Absolutely. Então, pessoal, o que ele disse aqui é que no canal do YouTube dele, que ele começou como um projeto secundário, né, e era uma coisa que ele já gostava bastante, mas era ainda muito pequeno. Se vocês olharem nos primeiros vídeos, dá para ver que esses primeiros vídeos eram todos sobre desenvolvimento, como criar softwares, como tutoriais de programação. E aí, de uma hora para outra, do nada, começou a ser só conteúdo sobre hacking, sobre CTF, sobre exploits. Então, dá para ver ali uma grande reviravolta ali no interesse dele, né, sobre tecnologia e segurança como um todo. Né? Então, e o que ele falou é que após isso ele só simplesmente começou a melhorar e a correr atrás e estudar, né? E que ele não tem nenhum papel, nenhum diploma que mostre que ele sabe isso ou sabe aquilo. Então, ele não tem faculdade hoje, então foi o que ele me disse, não possui um diploma de faculdade, mesmo assim ele trabalha numa posição super relevante, numa empresa super conhecida, né? E ele disse que essa é uma mensagem que ele gostaria de deixar já de cara para vocês, para quem está começando, né? Que você não precisa de um papel, de um diploma para mostrar o que você sabe ou o que não sabe, né? E para dizer se você pode ou não pode estar em alguma posição, desde que você corra atrás, estude e entenda, né, as coisas que você está querendo aprender, que você realmente saiba do que você está falando, você pode ocupar qualquer posição ali, você pode atuar do jeito que você preferir, né? Então, essa era uma das perguntas, na verdade, que são mais feitas, né? Bastante gente fez esse tipo de pergunta, principalmente com relação a certificações, né? A gente vai chegar nessa parte ainda, mas é interessante de ver como que já de cara ele já oferece esse insight para a gente, tá? Então, como última pergunta aqui, eu vou perguntar para ele como que ele se mantinha afiado, como ele se mantém afiado com relação às habilidades técnicas dele, né? So John, this will be a short question. How do you stay sharp with your skills? I know that you play a lot of CTF and all the stuff that we see on your YouTube channel, but we want to know more about your inside workflow of acquiring knowledge. So Sure. what can you offer to the audience regarding that aspect? So how can you provide some value about studying and self study mainly, because there are a lot of guys here that can't afford courses or certifications or degrees in general, and most of them have to rely on self study, and it would be great for us to hear from a more experienced person about that topic, please.
So my obvious immediate answer, right, is capture the flag, and war games and cyber ranges like Try Hack Me or Hack the Box or XYZ. You can kind of choose whatever those you like best. I feel like that's the very flat and vanilla answer because we all know. My day job, and I'm absolutely blessed by having a career and a vocation for something that I really enjoy and I really love. So that I stay sharp and that I get to do it every day. If you can put yourself in that situation, then that's all the better. But I guess the biggest takeaway is making sure you can allocate and dedicate that time for you to learn, even if it's an hour or two. And how can you be positive that you're actually growing? That's where I would kind of pour in my YouTube stance, and that if you show your work or if you kind of share it with others, whether or not it's a blog post or a video solution, if you can give it to others and let them kind of see what you did and learn from it, and you'll learn from them on their critiques and, hey, you could have used this tool here or whatever, that really stockpiles and helps you grow. Nice. That's great. That's great. O que ele disse aqui, pessoal, é que a resposta curta e grossa aqui, né, mais comumente esperada é praticar jogos, CTFs, né, wargames. Então, isso é o que se espera, né, de alguém que está realmente querendo estudar e se aprimorar e melhorar nessa área, né? Só que ele tem também o aspecto dele que ele é abençoado por conseguir trabalhar numa coisa que na verdade é a paixão dele, né? Então é muito importante para ele, né, ter e reconhecer que ele tem essa oportunidade, né, de conseguir trabalhar com alguma coisa que é uma paixão para ele. Então ele, no dia a dia de trabalho dele, ele já está se aprimorando, ele já está se estudando, se melhorando nas habilidades técnicas dele, né? Mas para aqueles que ainda não alcançaram esse objetivo, né? A ideia é que vocês consigam ter ali um tempo dedicado exclusivamente, né, para isso, né? Então, tenho certeza que vocês também estão mostrando o trabalho de vocês, tudo que vocês estão estudando, tudo que vocês estão aprendendo, né? Mostrem isso para as pessoas, se façam aparecer, mostrem para as pessoas o que vocês estão estudando, o que vocês estão vendo, e procurem aprender com as críticas construtivas que as pessoas dão para os estudos e para os trabalhos que vocês estão engajados ali, né, de aprender. Então, basicamente, foi essa aí a resposta dele. Tá? Então, agora a gente vai para uma parte que são algumas perguntas a nível... algumas perguntas foram coletadas ali mais pelas mídias sociais, né, ou então pelo formulário de registro, que o pessoal aí se cadastrou e deixou algumas perguntas, né? E eu vou fazer algumas dessas perguntas e a gente parte depois para algumas outras perguntas já pré-montadas. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para ele é uma pergunta que eu vi lá no LinkedIn. Você acha que é possível um iniciante jogar CTF sem saber programar? Então, essa é a pergunta que eu vou fazer para ele aqui agora. Então, John, so now we're going to ask you some questions that we gathered from LinkedIn, and those questions are more for beginners, right? So this will be a nice follow-up on what you were just saying right now. Okay. So, sure. Do you think it's possible for a beginner to play CTF without knowing programming, without knowing how to program? Yes. So the immediate answer is yes. It is possible to play Capture the Flag or any other exercise or war game without being sharp in a scripting language or a programming language. I will be honest, though,
is that you're going to reach kind of the end of the cliff, and there'll be this fault line and gap for the challenges that you can solve and the things that you can't, because of the amount of data or the amount of information they give you, or because it has to be automated. It has to happen very, very quickly. So yes, you can, and you will learn, and you'll grow, and that's certainly absolutely recommended. But once you see yourself kind of at the brink where you can't solve anymore because you know you're handicapped without knowing a language, then I think it's time to start and go pick up something that you like. Okay, that's absolutely amazing. Yeah, I agree with you. There will be some point in that you will feel that you're missing something, right? Yeah. So, ok. Pessoal, o que ele respondeu aqui foi realmente que a resposta imediata é sim, né? Você consegue jogar CTF, jogar esses jogos da área de segurança, de hacking, sem saber programar. Isso é perfeitamente fazível, né? Falando aí o portunhol, é perfeitamente fazível, dá para fazer assim. Só que o que ele falou é, vou ser honesto com vocês, vocês vão chegar num ponto, né, que vai ter um abismo e que vocês não vão conseguir transpor esse abismo, porque o que realmente acontece é que existem vários desafios, várias soluções que elas precisam ser automatizadas para que você consiga resolver aquele CPF, aquele desafio que está sendo proposto, né? Então, não tem outra saída, né? Se você não souber como fazer aquele desafio de uma forma extremamente rápida, né, você não vai conseguir a pontuação, você não vai conseguir sair daquele desafio. E isso é válido para a grande maioria dos desafios que a gente vê por aí hoje, né? Então, grande parte deles precisa ser automatizada, ou então seria muito bom se você automatizasse, porque você ganha muito tempo para resolver os outros desafios, né? So I just just added to your answer, saying that even if the challenge itself can be completed manually, at some point you will want to automate the challenges as much as you can, because usually CTFs are time-based, and you have so much more time to answer the following challenges and to solve the following challenges if you manage to automate all the challenges that you can. So it's a great it's a good start to have as well. So I guess you can say that. Então, totally agree. Yeah. Então, a próxima pergunta aqui é: você joga CTF em time? E se sim, como que você fez para montar esse time? Ou você foi convidado, né? So, John, next question. Do you play CTF in team as a team member? And if so, how did you manage to gather your team, or you were invited to a team by someone else? Yeah. Truthfully, and I'll be honest, as much as I sing the praises and shout from the rooftops the value of Capture the Flag, in full transparency, these days I sometimes even have time, or I struggle to find the time to play because of life and work commitments and other obligations. When I can jump into a game, a lot of times I'll try to participate with my friends, like real IRL, in the real world friends, and we have a team together like that. Again, that's totally dependent on their life and what they're up to. So sometimes I'll just kind of take a look at it solo on my own. But I will emphasize that, like, I don't really play to win if it's an online competition. I play to learn.
I play to get exposure to new challenges and new technologies. Nice. So it's super fun to do that with friends. Mhm. But even if you're like casually scrolling through the challenges and seeing, hey, does anything catch my eye as something cool and new to look at? There's still real value in doing that alone. Even if you are alone, you shouldn't take that as a reason to not play or to not look at the challenges and capture the flag. That's great. That's great. Então, o que ele disse é que ele atualmente ele não tem tido muito tempo, né, para jogar CTF, né, por mais que ele goste muito e que ele, né, produza conteúdos nesse sentido, sempre que ele pode lá no canal dele, ele não tem tido tanto tempo assim para jogar, mas quando ele tinha mais tempo e quando ele consegue arrumar um tempo ali para jogar CTF, normalmente ele junta alguns amigos de longa data, né, amigos que são realmente amigos mais próximos deles, que são a forma que você consegue fazer com que o jogo fique mais divertido, né? Então ele disse que ele consegue juntar um pessoal que já é de longa data, já são amigos já muito próximos, né? E o que ele tenta fazer é jogar a CTF não para ganhar, não para competir, mas para aprender, né? Ele tenta, ao máximo que ele consegue, estar exposto a novas tecnologias e a novos desafios para ele conseguir ter ideias ou pelo menos abrir a mente dele para alguma coisa que ele ainda não conhece, né? Então ele está muito interessado mesmo na parte do aprendizado, na parte de conhecer e estar exposto, né, em todo esse ambiente e principalmente a coisas novas, né, que ele nunca tinha visto antes. Bom, beleza. Agora a próxima pergunta aqui é: o que você acha de certificações de segurança da informação para o reconhecimento de conhecimento, ou seja, como forma de reconhecer que a pessoa sabe, né, alguma coisa, né? Eu acho que ele já deve ter respondido, ele já respondeu essa pergunta falando lá mais especificamente sobre a parte de graduação dele, né? Eu vou mencionar aqui, mas eu acredito que ele deve falar talvez a mesma coisa. So John, next question is a little bit related to what you already answered in the beginning of the interview. What do you think about InfoSec certifications as a way of recognizing knowledge? So what I told you guys is that I think that you already answered that question regarding degree, right? So if you have something to add, feel free. So if not, we can jump to the next question. Yeah, no, I can talk a bit about certifications. Okay. When I kind of have the perspective and the point that, hey, there's no piece of paper or some stamp or scratch and sniff sticker that shows your merit and what you can do, I think there's still a reality where jobs and hiring managers and recruiters do want to see that. Yeah. Especially with industry certifications, and those might even have a little bit more strength to them, even more so than the degree in some cases. Yeah. So personally, the certifications that kind of test your knowledge based off of just a multiple choice test or how well you can memorize a bunch of data and just spit it out during the exam. I don't hold a lot of water to those. Personally, I really like the hands-on application-based and practical exams, and I'm sure everyone will know, okay, yeah. OSCP, eLearn Securities, penetration testing, etc. Personally, I really like those because it's a challenge. It's something new to do, something new to learn from, and it does demonstrate and help you showcase you can really do this. So I like those personally, just because it's more fun. And I do see value if you're on the hunt for a new job, those can at least get a foot in the door and start the conversation. Nice, great.
Então, pessoal, o que ele falou aqui sobre certificações foi uma das perguntas aí mais feitas, né? Eu tive algumas aí, eu acabei condensando em uma só. E o que ele fala apesar dele ter falado o que ele falou sobre graduação, sobre o pedaço de papel que não substitui o que você não consegue dizer, o que você sabe, o que você não sabe, né? Ele tem um pensamento um pouquinho diferente sobre algumas certificações. Então, aquelas certificações que são perguntas no papel que você tem que responder, perguntas de múltipla escolha, enfim, né? Aquelas perguntas que são mais manjadas, né? Que você pode decorar para você conseguir, né? Responder corretamente. Ele realmente não gosta muito desse tipo de exames, né, como método de verificar se realmente você sabe algo de forma prática, né. Agora, essas outras certificações que realmente te colocam para fazer, né, são a hands-on, né, são as certificações práticas, ele gosta bastante delas, porque, primeiramente, ele vê essas certificações como desafios, né, e elas realmente mostram, né, elas mostram que você sabe fazer aquilo ali, né? Que você realmente consegue resolver aquele desafio, né? Que foi proposto, né? Por aquele exame daquela certificação. Então, como é alguma coisa bem prática, né? Bem hands-on, ele acha que é um desafio bem bacana de se ter e que dá ali um orgulho, né? Da gente conseguir dizer, não, eu consegui fazer isso daqui, né? Beleza. Então, a gente vai agora para algumas outras perguntas já pré-montadas, né? E eu vou tentar pedir para ele ser um pouquinho mais curto nas respostas para a gente dar tempo da gente conseguir perguntar todas pelo menos as que tem aqui, e mais algumas que o pessoal está fazendo aí no chat, tá? So John, now we're going to go to our second round of pre-built questions. So those are the questions that me and the guys here with the project we came up with for you, so we can better direct the interview process, so and the flow of the event, right? So I'm going to ask you if, when possible, if you can give us a little bit more short answers, so we have enough time to ask you all the remaining questions that we had, and also the questions that people are putting on the chat, if that's okay to you, right? Sure. Yeah, absolutely. I'm sorry Okay. if I'm No, saying too much. No, not at all, not at all. Please, it's just that we have so many questions here, and because we have to translate all the answers and the questions. Our time is going a little bit too fast, and I don't want to pass too much of what we agreed on. Okay. Sure. Okay. So the next question is, what are the biggest differences in technical abilities between the beginner John Hammond and the experienced one? So, então, pessoal, o que eu perguntei para ele, a próxima pergunta é quais são as maiores diferenças técnicas, né, de habilidades técnicas entre o John Hammond iniciante e o John Hammond experiente. So, please, John. That is a super good question. I'm trying to think of when I started with my new job that I have right now, it was very, very much Windows oriented. Mm-hmm. And when we go through all our training and our learning, it focuses so much on Linux. Now, what I'm looking through malware samples and like real compromise attacks, I am really pleased to have that strength in Windows and understanding some of those really tangible hacker techniques. Nice, that's great. Então, pessoal, o que ele falou é que no início, né, da carreira dele, ele tinha mais ali a questão de
mexer mais com Windows e Linux, né? Então essa era mais a expertise dele na época. E agora, como ele trabalha mais com essa questão de análise de malware, né? É a parte que ele mais tem orgulho de dizer que ele conseguiu ali alcançar um conhecimento, né, um pouquinho maior, que é o grande diferencial aí de habilidades que ele acha que ele tem agora relacionada a quando ele começou, né, na carreira dele. Então, a próxima pergunta aqui vai ser: quais conhecimentos técnicos você acha essenciais para quem está começando na área de segurança da informação? Okay? Uh, so, John, next question is: what technical knowledge do you think that is essential for those who are starting in the infosec field? Whatever the subfield of infosec that is, right? Yeah. Everyone's going to hate this answer. It is programming, it is scripting, it is just kind of knowing your way around a language that you love and you can easily throw together code in. Nice. I guess I will couple that, that you need to absolutely know how to use the command line. You, hands down, will never be able to get away from the shell, the console, knowing how to navigate around the file system from the command line, and being able to automate that with the programming language or scripting language is really where your superpowers come in. Nice. Great. That's great. Então, pessoal, o que ele disse aqui é que ele acha realmente que... Ele falou que todo mundo vai odiar essa resposta, mas que ele vai falar mesmo assim, né? Então, ele disse que a parte de você conhecer e saber programar em alguma linguagem, né? E conseguir, né, gerenciar processos de automação nessa linguagem para levar o teu estudo e o teu trabalho, essa é uma coisa que ele vê como tendo grande valia. E também conhecer a linha de comando, né? Então, quando você conhece a linha de comando, você sabe se direcionar dentro de um terminal, seja ele em qual sistema operacional for, né? Isso também é uma coisa muito boa de você ter, de conhecimento essencial para começar, né, nessa carreira. Então, a próxima pergunta aqui que eu vou fazer para ele é uma pergunta bem interessante, né? O que ele acha da real privacidade que as pessoas possuem atualmente e que medidas ele toma para proteger a privacidade dele online. Tá? So, John, next question here is sorry. Next question here is: what is your opinion about people's privacy nowadays, and what measures do you take in order to protect your privacy? That's also a really good question. Thank you. Yeah, so obviously, like John, I'm a walking docs. Like, everyone knows my name, everyone knows my face, they know kind of what I do. I don't particularly hide on any of that. For a person's privacy, if you're concerned about it and you do want to protect it, you can use the VPN, right? We all refer to, or practice good OPSEC in either throwaway accounts or diverse names and password managers. Personally, I think I'm so open with everything that I do and myself is because I like to be proud of it. Like, hey, I've done all this and I want to give it to people. But if you're more kind of concerned about your privacy, then that's totally understandable. And some of those other technology measures can help. Nice. Great. Ok. Vamos lá, então. Ele respondeu que ele é uma pessoa muito aberta, né, na internet, então ele não... ele gosta muito de compartilhar tudo que ele faz, né, relacionado ali à parte de
de hacking, infosec. Então ele se vê como uma pessoa bem aberta às pessoas e uma prova disso é que ele está aqui com a gente hoje, né, contribuindo, colaborando para o evento. E ele acha que se você realmente se preocupa com a sua identidade, né, com a sua privacidade, né, online, a ideia seria você usar contas de e-mail descartáveis, usar gerenciadores de senha, né? E em alguns casos também usar VPNs, né? Para você conseguir proteger ali a sua privacidade até um certo ponto. Né? Então, a ideia é que você consiga algum nível de privacidade a mais, né? Tendo um pouquinho mais de atenção nesses quesitos aí, né? Então, ok. Nossa próxima pergunta aqui. Ok, vamos ver uma pergunta bem bacana agora. Sobre size, ok. Aspecto tá. Ok. So, a próxima pergunta vai ser: você tem algum conselho para dar relacionado a entrevistas de emprego relacionadas à segurança cibernética, tanto tecnicamente quanto profissionalmente, certo? Então, o pessoal que está querendo participar de entrevistas aí, alguns conselhos aí relacionados à parte, né, profissional e à parte técnica também, né, para quem vai passar por processos de entrevista, né? Vamos lá então. So John, next question for you here is, do you have some advice on cybersecurity job interviews on cybersecurity? I just saw that you had a video streaming, very interesting. It was what, 2 days ago, I guess. Yeah. Yeah. So I saw that and I found that was absolutely great, amazing. So if you can just give a little bit of advice on that regard, so I can translate to the audience, please. So I'm sorry. I forgot to mention that if you can specifically talk about professionally when participating in an interview and also technically. What do you think that people ask more on that regard? Okay. So I've done maybe 6 to 7 to maybe a 12 or certainly double digits of job interviews. And I'm not talking normal terms when, okay, the pandemic is behind us or whatever. If you're in person, I would show up in a suit and tie, right? Like I'll take it seriously no matter what the job is. I want to show up and look good. I tend to bring a binder, even if it's like, hey, here's my resume, and I'll hand it out to each individual person during the interview, and I'll like, look, you can see my CV. I'll just try and look as absolutely polished and prepared as I can. And I don't know. The whole point is to sell yourself. So even when you're going through that interview, at the very, very end, you can have the conversation and ask, how did we do? Like, did I do an okay job here? If you want to get that transparent. And I guess I can let you offer that, but I'll ask you a little bit more what you meant about the technical question following that. Okay. So, então, o que ele disse aqui é que na parte profissional mesmo, né, o que ele realmente vê sobre a parte de entrevista de emprego, né, é que você sempre pode pedir ali um feedback no final das contas, né, você pode sempre no final das contas você vai falar com a pessoa e você vai conseguir perguntar para a pessoa se, né, como que a pessoa se saiu, como que você se saiu, como que você o que você pode melhorar, né? Então a ideia é que você consiga sempre ter isso em mente, né, para conseguir um bom feedback ali sempre que possível, né, conseguir se melhorar nas entrevistas de emprego, né? E aí ele vai falar um pouquinho agora sobre a parte mais
mais técnica da coisa. So, John, please, the technical aspect. No. I guess what sort of thing did you mean in that regard? I'm sorry, I was trying to. No, that's totally okay. So what I mean is, usually, at least here in Brazil or in some foreign companies as well, we see a lot of technical questions and technical challenges for cybersecurity positions. Even more so for the more technical positions than the management ones, right? So how can you bring some advice on how do you prepare for such interview processes regarding this technical aspect? So what do you think are the questions or the challenges that are most required or asked by interviewees, so we can tell the people how they can prepare themselves for the interview? Okay. Truthfully, it's really subjective and kind of depends on what the job is, right? So I'll put in that disclaimer. But if they're going to be asking you technical questions and you're just aren't sure of what they might be or don't know how to answer, don't try to memorize some script or don't try to have it like verbatim to regurgitate on the fly. Okay. You really want to have the base and filled in all the gaps in your knowledge so that you can kind of speak confidently if you're doing a pen testing job and they like, hey, what is active reconnaissance? And you can just talk about the tools, you can talk about the techniques, you can dance around that question for some time. Yeah. I think the best answer, the most tangible thing I could tell you is if you can chat with anyone that already works at the company, or if someone that can kind of be they'll take you under their wing as to explain like this is the stuff that they are most interested in, and you can kind of set your frame of mind in that regard. Right, you're trying to plant a backdoor in the company before you get in, right? Yeah. Yep, you're being a hacker. That's it. Então, pessoal, sobre esse aspecto mais técnico, né, o que ele disse aqui é que a primeira coisa, a mais importante que você precisa não fazer, né, é não memorizar nenhum script, não memorizar nada e não tentar fazer entrevistas de forma mecanizada, porque isso nunca dá certo, né? Então, a ideia é que você consiga, você busque entender aquilo que você está estudando, aquilo que você se propõe a fazer, né, dentro da empresa, de forma que quando essas perguntas vierem, ou quando esses desafios vierem, você consiga, beleza, eu estudei sobre isso daqui, ou então eu estou fazendo um projeto sobre isso daqui, eu estou realmente engajado nesse tópico específico, né? Então, a ideia é que vocês consigam, eu vou me candidatar para uma vaga de emprego que pede X, Y e Z, né? Entendam o que é esse X, Y e Z, né? Para que vocês consigam não simplesmente memorizar perguntas ou respostas mecanizadas e automatizadas, mas que vocês também consigam entender o que eles querem, entender o que eles querem e vocês consigam, né, como nas próprias palavras deles, dançar no assunto, né? Dançar sobre o assunto e discorrer de forma muito com maestria, né, sobre o que está sendo pedido, né? E como uma forma de backdoor, né, ele sugeriu, se você conseguir ter alguém dentro da empresa que já trabalha lá, principalmente na área que você está se candidatando, você conseguir, né, se conectar com essa pessoa e conseguir fazer com que essa pessoa converse com você, né, e compartilhe informações com você que são coisas que a empresa está precisando, né, você consegue entender melhor as necessidades da empresa, por que ela está querendo aquela posição, né, e aí você consegue se preparar melhor para essa entrevista, né? Então, acho que essa foi uma resposta muito boa, né? Beleza, pessoal, agora eu vou fazer aqui uma última pergunta para ele sobre as perguntas mais que a gente montou, né? As perguntas que a gente fez
fez aqui pré-montadas, né? E aí depois eu vou partir para as perguntas da live aqui, né? Que o pessoal mandou algumas perguntas aqui que eu estou vendo, né? Porque a gente vai ter ali até no máximo, de repente, umas 5h30, né? De live, beleza? Então, eu vou perguntar para ele agora sobre como lidar com erros, né? Então, como você acha que devemos lidar com erros e falhas dentro da nossa área? Okay. So, John, we're approaching the final questions here for this event, and I'm going to ask you one last question of the previous ones. So, if you can answer that would be great. And after that, we're going to ask some questions that people are writing on the chat, right? So I got some 5 or 6 questions, and you can totally answer those if you can as well. That's okay for you? Sure, absolutely. Okay, thanks. So next question here, and the last question that we wrote: how do you think we have to handle our mistakes and failures inside our area of expertise or inside our area of work? Oh, goodness, that's a curveball. So I suffer from burnout and imposter syndrome, and when I can't accomplish something, or when I'm wrong or make a mistake, that really bogs me down. I've tried to get to the mental state where, like, I use that as fuel. I use that as more motivation. Okay. So I came up with a stupid idea that, like, burnout, that horrible B word, like, that shouldn't even be in your vocabulary. Okay. That you got to get rid of that word in your mind. Because when you keep putting more and more responsibilities to yourself, that's where you find yourself kind of getting meaning and finding the value and things that you work on being really worthwhile. Okay. So that's great. I think that I might have touched a little bit too hard on that question. I don't know. I don't know if you don't feel very comfortable talking about this, and if so, I'm sorry. We can totally move on if that's okay for you. Was that this question or a different one that you had? No, this question. The burnout question. The B word question. No. It's I've been trying to tell folks, like, hey, just power on and push through, as crappy as an answer as that is. But use it as more motivation and more fuel, that, like, I want to learn even more. I need to get even sharper, even smarter. Great. That's the takeaway, I think. That's great. That's great. Thank you for that. So, o que ele disse aqui é que ele sofre de síndrome de impostor e ele sofre de momentos de burnout, né? É um termo que é usado para quando você passa períodos sem você conseguir produzir, ou sem você conseguir avançar ou evoluir, ou até conquistar, né, objetivos na sua carreira, e até em atividades técnicas também, né? Então a ideia é que ele teve, né, e é uma ideia que parece estar funcionando para ele, é que ele excluiu completamente essa pergunta, né? Essa pergunta não, perdão, ele excluiu completamente esse termo burnout do vocabulário dele. Ele tenta não pensar nem que esse termo existe, né, de forma que ele consiga realmente focar no que ele está fazendo, nas coisas que ele está tentando alcançar, né, na carreira dele e nos aprendizados dele, né?
Então, realmente, para ele lidar com erros e falhas é uma coisa bastante difícil, mas que ele usa essa ideia, essa técnica que ele bolou para tentar contornar esse tipo de problema que de vez em quando assombra ele, né? Então, é bem interessante esse ponto de vista dele, né? Bom, beleza. Agora eu vou passar para algumas perguntas aqui que o pessoal fez na live, né? E já que a gente está terminando aqui o nosso tempo ali pré-estabelecido, né? Então eu vou perguntar para ele agora. Deixa eu ver. Competências. Ok. Como que ele lida com as inúmeras capacidades e competências pedidas, né, dentro de um oceano de informações que a gente possui hoje dentro da nossa área, né? Como que ele lida, como que ele tenta gerenciar esse filtro de informações? Acho que foi o que eu entendi dessa pergunta. Tabs or spaces? Hey, John, answer that, please. I'm not going to answer that question. Tabs or spaces, please. Oh, tabs or spaces? Yeah. Ooh. Python 3 has started to yell at me more and more, and I think I got to go for spaces now. Oh, okay, that's great. I go for spaces with tabs. So I hit tab one time and spit out 4 spaces for me. Yes, that's the way it should do. I'll hit the tab key, but it's got to be spaces. That's it. So next question here for you is, how do you handle all these ocean of information that we have today, especially regarding countless competencies that we have to come up with in this field? How do you filter information so that you can better digest what you're trying to learn? Yeah. The short answer is I don't, and I'm really bad at it, and I need to get better. The long answer, the better answer, is that I try to really keep notes. In other videos, I've shown people where I'll have a bunch of external hard drives where I'll try to save like the stuff I learn from different courses or from different exercises, etc. I have a ton of private GitHub repositories where I just dump things. Nice. Now I am leaning on a note-taking tool, Obsidian. Yeah, I use that. Yeah. I use that. That's amazing. I've started to do everything in Obsidian, and I just want to keep watching that grow and grow, and hopefully I'll be able to map out my thinking and my understanding a lot better in that. Yeah, that's great. That's great. That's a really great tool that people from this project developing. That's great because I discovered Obsidian actually a few weeks before you mentioned it in your channel about the OWASP review. So I found great that we had almost the same time. Discovering the tool. I don't know how long you've been using that, but I'm a recent user. I guess 2 months, I think, was the time that I discovered Obsidian. Então, pessoal, o que ele falou é que ele realmente é muito ruim nessa parte de filtrar esse tipo de todo esse oceano de informação que a gente é inundado todos os dias, mas que ele tenta bastante lidar com isso. E uma das formas que ele tem é de escrever, né? Ele toma bastante nota das coisas que ele está estudando, e ele tem bastante repositório privado no GitHub também, onde ele vai jogando um monte de coisa lá, né? E ele consegue ir filtrando as coisas que ele quer aprender a partir disso, mas que recentemente o que ele tem mais que tem mais funcionado para ele é usar uma ferramenta chamada Obsidian, né? E essa ferramenta permite que ele faça tudo dentro dela. Ele tem todo um gerenciamento de notas e de conhecimento dentro dessa ferramenta, né? E eu disse para ele que eu comecei a usar essa ferramenta
bem próximo de quando ele falou a primeira vez dela, né, no vídeo dele de review sobre a certificação OWASP, né? Então, bem bacana de ver que pelo menos eu estou indo num caminho bacana também, né? Que alguém está usando uma ferramenta que é tão interessante, tem tantos recursos bacanas para gerenciar conhecimento. Então é isso que ele está tentando fazer, usar essa ferramenta de notas para isso, né? Beleza, vamos para a próxima pergunta aqui. Tá, tá. Essa é uma pergunta bacana que não tem relação com hacking, mas abrange uma outra área também, né? É possível que sistemas de inteligência artificial passem a controlar é, 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 a parte de TI, de segurança como um todo, né? E que os analistas percam suas importâncias no futuro, né? Então vou fazer essa pergunta aqui para ele. So John, next question here from our friend Luis is, do you think that AIs can replace analysts? Uh, I, I can generalize the question for IT in general, but mainly for InfoSec, if you mind. Truthfully, I don't think so. No. I am not concerned about AI taking our jobs. Maybe I'm naive, maybe I'm ignorant, maybe I don't know. But for me personally, I haven't drank the Kool-Aid yet. So Yeah, okay. I don't think they are anytime soon. Okay. That's me. Thank you. Então ele falou que para ele não acha que a IA vai tomar os trabalhos dos analistas nem tão cedo, né? Ele não acha que isso pode acontecer agora com a atual tecnologia que a gente possui, né? Pelo menos nem tão cedo, né? Vamos ver no futuro aí como que vão ser as coisas, né? A próxima pergunta aqui que fizeram é, na sua opinião, quais os principais desafios da segurança de TI com a futura popularização da computação quântica? Pessoal, vocês estão pegando pesado com essas perguntas aí, vamos ver, né? Oh, John, I have a heavy question for you now. It's a big one. Let's see how you do. In your opinion, what are the challenges in the InfoSec field regarding the future or present popularization of quantum computing? What are the challenges that we are facing now, or that we will face in the near future? Okay. I don't know how much I'll be able to pour into the quantum computing angle. Mm-hmm. I can try, but I think the biggest problem in security is when we're finding new vulnerabilities or when we're finding new exploits and we're seeing these incidents that shake up the industry for some time, the SolarWinds supply chain shenanigans, the Microsoft Exchange Skyfall that I'm still dealing with. All of these at their core and the stuff that makes the news, they stem from decades old vulnerabilities or technologies that have been out of life and deprecated and phased out of their support. Mm-hmm. And we, the collective, we tend to, I don't know, just shrug it off or let it just roll off our shoulder. And I don't know, we need to really start to clean things up, because whenever we see something new break the news, it's like a slap in the face that, hey, we still haven't actually modernized the stuff we need to secure. Okay. So nice. Quantum computing, though, to add that in, that will just make the problem even worse. Because now we've got these crazy supercomputers, that's going to light up like a Christmas tree. That's just going to set things on fire even more. So that's great. I agree with that.
I think that we 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 can't see what's coming, Yeah. but we will. Yeah. So, então, pessoal, o que ele falou aqui é que a gente precisa entender que todas essas falhas que de vez em quando, né, sacodem aí as notícias, né, e que fazem aí o mundo dar voltas e voltas. Ele usou como exemplo aí o ataque à SolarWinds, né, a supply chain attack, que ele fez até uma análise sobre isso. Então, esse agora do exchange, né? E tantas outras aí que a gente vê de vez em quando acontecendo, né? Sempre tem ali, pelo menos uma vez ao ano tem alguma dessas, né? Então, a ideia aqui é que a gente consiga ter uma mentalidade de que a gente precisa limpar as coisas que são legadas, né? Então, fazer uma varredura em tudo aquilo que é legado, porque a grande maioria desses ataques eles acontecem por causa disso, por causa de coisas que a gente deixa que são legados e que coisas que são antigas e de décadas atrás e que ainda não foram atualizadas para tecnologias mais novas ou não aconteceu o devido tratamento, não foi dada a devida atenção para aquela tecnologia com relação à parte de segurança, né? E quando chegar de fato, né, a computação quântica olhar para isso, né, isso só vai tornar as coisas pior, né, só vai deixar as coisas piores e a gente vai ter que lidar com as consequências disso. Foi basicamente o que ele disse, né? Deixa eu ver mais uma pergunta. Só a última pergunta, acredito que a gente pode, para a gente encerrar, são quase 5h30, né? Então, ok. One for understanding the movement is hacking crime. Ok. Então, eu vou perguntar para ele se é necessário ter os labels de hacker ético ou hacker criminoso, ou black hat ou white hat, se vocês preferirem, né? Isso é realmente necessário, né? Você dá essa característica aos hackers, né? E complementando isso para ele, hacking é um crime ou não? E aí foi mais uma pergunta mesmo para levantar um pouquinho a poeira. So, John, as a last question, because we are already approaching our deadline here, do you think that labels for the hacker word are needed, such as ethical, or criminal, or black hat, or white hat, or gray hat? Do you think those are needed, actually, and as a complement to that? And this is a complement question that is more for shaking up a little bit the dust. Do you think hacking is a crime? I think this is a question that you see very often out there, right? Yeah. So this is a super good question, and it's an awesome one to end on, but it is complex, and it's hard to answer. So I think there are two parties. There's two groups. Like, let's say there's us, all of us here, us hackers, and there are external, colloquial, collective, other people. Mm-hmm. I think that there is a distinction and difference between ethical hacking and legal hacking, because yes, ethically there's a moral sphere of what's right and wrong and what's good and bad. Like, you could be attacking a corporate business for all the right reasons, but it could also be against the law and legally a crime. So I think those labels are important. When you get to the conversation of, is hacking a crime, that's when I split it and say, like, look, we know this is all about curiosity, this is all about learning, this is all about passion, and it's super easy to say, like, no, absolutely not. This is a labor of love. Hacking is something that we do to better the world.
to improve security. Yeah. But there is an external sphere. They just don't know that. There's whatever mainstream Hollywood ideal of what hacking is or was. And unfortunately, we're kind of stuck with that. Yeah. So we do have to use those labels when we talk with some people, which is silly. But for those of us that are in this community, look, we know like this is something that we just love, and it's for all the right reasons. So. Yeah, that was a great answer. Thank you. Pessoal, para terminar aqui, né? Então a resposta dele foi que é uma resposta complexa, né? É uma pergunta muito boa, mas ela é complexa de ser respondida, né? Mas que ele acha que esses labels, né, que a gente coloca, essas características ali, adjetivos que a gente põe para a palavra do termo hacker, né? Dentro da nossa comunidade a gente não consegue ver isso como sendo necessário, né? Então essa aqui é a opinião dele, né? A gente sabe, né, que a ideia é que no, not at all, man. You did just fine. Thank you. Então, o que ele acha é que essa caracterização da palavra hacker, ela infelizmente ela é necessária para quem está de fora, né? Para aqueles que não conseguem entender ou não são da área e não sabem que a gente tem essa paixão, que nada mais é do que uma grande curiosidade de saber como as coisas funcionam, de tentar fazer as coisas de forma diferente para ver o que acontece, né? Então, nada mais é do que uma paixão e que a gente, dentro da comunidade, a gente consegue entender isso, a gente não precisa desses labels, né? Mas, aí já pegando um pouquinho para o lado de se hacking é um crime, né, ou não, né? A ideia é que do lado de fora a gente tem aquela parte da lei, né, do que é legal, do que é ético, do que é moral de ser feito, né? Você pode fazer as coisas com todas as melhores intenções do mundo, mas que na verdade você está fazendo isso fora dos limites legais, né? Então você não está seguindo ali o que a sociedade diz para você que você tem que fazer para que você consiga conduzir essas atividades na sociedade de uma forma ética e legal desse ponto de vista, né? Então essa foi basicamente aí a resposta dele. E pessoal, com isso aí eu encerro, né, o evento, né? Foi muito bacana de vocês terem participado aí nesse primeiro evento. Muito obrigado pela presença. Agradeço ao John também pela paciência, pela compreensão e pela vontade de querer colaborar aqui com a gente. Foi uma oportunidade muito boa, né, de conversar, de trocar uma ideia. So John, thank you so much for coming, and we really appreciate that the answers, all the talk that you gave us, and I'm pretty sure that this was a really great insight for all of those that are starting their careers, and also for those of us that are indeed still learning, but that we have some experience on the road as well. So if we can share something, is that we love what we do. It's a passion. It's all about curiosity, knowing how things work and knowing how we can modify things that so that they work differently than what was expected from them. And thank you for bringing all of your insight and knowledge to our guests here. And I'm pretty sure people enjoyed very much. And I hope we can see you soon on some future events. Thank you. Absolutely. Thank you. This has been a real treat. So thank you. I can't say it enough. Thanks again and again. Pessoal, ele agradece bastante aí. Muito obrigado por vocês também, né, por terem participado aí, tá? Então, esperem mais desses eventos, né? E a ideia é que a gente consiga trazer para vocês esse tipo de conteúdo aí de uma forma um pouco mais constante, né? Um pouco mais frequente, né, dentro aqui da comunidade. E é bacana de ter esse formato online, né, porque a gente consegue abranger mais gente, né, não só o pessoal que está aqui em Brasília, né. Então foi muito bacana conseguir ter o John aqui conosco e compartilhando todas as experiências dele com a gente. E para terminar, para finalizar, a última coisa que eu vou falar para vocês é que a gente já tem agendado
O próximo convidado já de fora vai ser o Fabian, do Live Overflow. Eu não sei se vocês, alguns de vocês devem conhecer, outros não. Então, durante essa próxima semana, a gente vai estar preparando, né, as postagens de mídias sociais para divulgar aí o evento com ele. Vai ser um evento parecido com esse que foi com o John agora, né? Então, vai ser um formato de entrevistas. Vamos fazer algumas das mesmas perguntas para eles, mas como o foco dele é diferente, a gente vai fazer algumas outras perguntas mais focadas na área de atuação dele. Tá? Então, vai ser no dia 3 de abril, tá? É quase um mês, né? Quase daqui a um mês. Então, dia 3 de abril, se eu não me engano, é um sábado também, deixa eu ver aqui. 3 de abril é um sábado, isso. Vai ser a partir das 2 da tarde, horário de Brasília, né? Horário de Brasília. Então, pessoal, obrigado pela participação. Thank you, John, once more. I'll be ending the streaming now. Thank you.